Bom, agora a gente vai voar baixo. Nós vamos conhecer algumas meninas das asas rotativas. Então, para quem é apaixonado por helicóptero, agora é esse momento. Então, nós vamos primeiro conhecer a Aline Maia. Ela é piloto de helicóptero há 13 anos, tem experiência em voo panorâmico, voo executivo, aeromédico, aerolevantamento, inspeção de linha de alta tensão, combate a incêndio e outros serviços aéreos especializados. Mais de 5.000 horas de voos nas aeronaves Robson 44, Jetliner e Esquilo. Com vocês, Aline Maia. Para começar, obrigada pela oportunidade de estar aqui com um monte de mulher, que eu acho que para mim isso é inédito. Geralmente a gente está sempre rodeada de homens, né? E estar rodeada de mulheres é incrível. Vou contar rapidinho a minha trajetória e, como a grande maioria, comecei dando instrução. Então, não tem muito o que falar, todo mundo sabe que é um tentando derrubar e o outro tentando segurar, mas juntos os dois não sabem nada, né? Porque como acabaram de começar, é uma fase muito difícil essa fase de instrução. Aí, depois, me falaram o seguinte: você precisa ter hora de voo para conseguir chegar em um lugar. Então, eu perguntei em volta de mim como é que eu fazia para ter essas horas de voo. E falaram para mim: olha, se você fizer aeroreportagem, você vai voar muito. Então, eu estava dando instrução e eu descobri que, se eu tivesse 1.000 horas de voo, eu conseguiria entrar para a reportagem. Aí, no meio da minha instrução, eu descobri que, se você fizesse o curso lá na fábrica da Robinson, você teria outros olhos aqui para a gente. Aí eu fui para a Robinson, fiz o curso, e a empresa que fazia aeroreportagem falou: olha, a gente exige 1.000 horas, mas já que você tem o safety course, a gente baixa para 800, então você pode entrar aqui para trabalhar com a gente. Então, eu saí da instrução e fui para a aeroreportagem. Voei mais, sei lá, várias horas. Fiz muitas horas de aeroreportagem. A gente voava 4, 5 horas por dia, todos os dias. Era uma loucura, assim. Então, conheci muito São Paulo graças a essa época de aeroreportagem. E consegui também muita experiência em voo jornalístico, assim. Porque, quando eu entrei no táxi aéreo, logo na sequência, porque daí tudo bem, você precisa ter um monte de hora, tá? Mas como é que eu faço para voar helicóptero maior? Então você tem que agora ir para uma empresa que tem helicóptero maior. Então eu foquei numa empresa que tivesse mais helicópteros. Então eu foquei nesse táxi aéreo que tinha a aeronave que eu queria chegar, né, a curto prazo. E aí eu então consegui entrar no táxi aéreo, e a minha experiência aeroreportagem me deu uma vantagem com relação a voos jornalísticos, porque na época não existia drone. Então, a gente fazia foto com um helicóptero. E aí eu voava muito para a Folha de São Paulo e para o Estadão. E, então, nisso, fui acumulando mais horas e fui fazendo vários tipos de voo. Então, eu cobri as manifestações na Paulista, eu cobri o incêndio do Museu da Língua Portuguesa, cobri o incêndio do Memorial da América Latina, cobri a despedida do Rogério Ceni. E comecei, então, a fazer coisas fora de São Paulo. Comecei a fazer voos para o litoral, fazer voos para o interior. E, nisso, com muita determinação e muita sorte, porque eu acho que não basta a gente querer, tem que ter um pouco de incentivo também de todo mundo em volta. Eu dei um pouco de estudo, sorte, determinação, necessidade da empresa, porque se a empresa não precisasse, eu não subiria. E aí eu fui batalhando para, então... essa foi com a Flora. Aí eu voei bastante 44 e tive a oportunidade, então, de ir subindo de equipamento. Então, eu subi para o Jet Ranger e depois subi para o Esquilo. Nessa fase que eu estava subindo de equipamento, que eu já tinha bastante experiência com aeroreportagem, a Flora, que trabalhava a comandante Flora, que está aqui, que trabalhava com o Rally dos Sertões na época, me chamou para voar com ela. Então, para mim, isso foi emblemático, porque éramos 2 mulheres voando para o Rally dos Sertões. Isso também, a gente parou o evento por causa disso, né? Aí, eu comecei a voar esquilo. Aí, quando você começa a voar esquilo, que foi o que aconteceu comigo, que a empresa ela é focada nessa parte, essa aeronave é que mais faz operações na empresa, foi aí que meu mundo abriu. Voando esquilo,
eu comecei a fazer coisas que eu nem imaginei. Eu fui fazer um trabalho em Roraima, em 2018. Então, a gente fazia um serviço para o governo do estado, onde eu levava mantimento e médicos para aldeias. Então, quando tinha surtos de virose, alguma coisa, eu levava médicos e medicamentos em lugares que era difícil de chegar. E sozinha. Então, acho que o mais incrível... Eu me lembro muito dessa foto, porque, para mim, foi... Eu nunca imaginei que alguém que ia fazer voo para a praia ia cruzar a Amazônia sozinha. Aí, depois, então, de ir para lá... Aliás, nem sei porque eu quero falar isso, mas eu sempre tive frio na barriga para voar. Sempre fiquei muito nervosa antes de cada voo, até ir para Roraima. Depois que eu voei muito na selva, sozinha, sem nenhum lugar para pousar, não tinha alternativa, monomotor, dali eu parei de ter frio na barriga. Aí, aí de lá o negócio ficou bom, porque daí eu acho que eu criei uma confiança diferente, e aí é que as coisas, nossa, foram assim, decolei de verdade. Aí depois eu fui para Rondônia, fiz combate a madeireiro. Aí depois eu fui fazer inspeção de linha. Então, eu fiz inspeção de linha praticamente no Brasil todo. Eu acho que eu só não conheço o Nordeste mesmo e Rio Grande do Sul. O resto, todos os estados, eu já voei. E inspeção de linha é uma coisa muito louca, porque você está voando baixo e devagar. Tudo que não mandam você fazer. Então, foi um grande desafio. E, depois disso, a empresa se homologou para aeromédico. E também não sei como eu fui escalada para ser aeromédico da Fórmula 1. Não sei como que eu me colocaram nessa posição. Sinceramente, na hora que falaram, olha, Aline, você vai para o briefing porque você vai fazer o aeromédico da Fórmula 1. Eu falei, tá bom. Eu pulava de alegria chegando em casa, porque era tipo, que incrível. E aí, depois disso, curiosamente, o mundo dá voltas, né? Isso foi em 2019. O que veio em 2020? Veio a pandemia e eu fiz um monte de aeromédico com Covid. Então, vestidinha de Zé Gotinha, assim, sabe? Então, foi uma coisa incrível. E tem um videozinho que eu tinha mandado que mostra mais ou menos as coisas que eu fiz. Eu não sei se está fácil de pegar, mas se não tiver, também tudo bem. Então, na verdade, o que eu ia falar de tudo isso é que é óbvio que eu sou muito grata por tudo que eu vivi até hoje. Já voei com gente famosa, já voei com político, já voei com tudo, já voei com coisas, levei caixas para fábricas que estavam com a produção parada de automobilística. Então, o que eu mais amo assim na profissão é essa diversidade. E vocês que são pilotos de avião, eu não sei como vocês não se apaixonaram por helicóptero. Porque acho que depois disso tudo que eu falei, é capaz que vocês se apaixonem um pouquinho. Mas, para eu conseguir tudo isso, eu tive que alguém me abrir as portas. E acho que a associação está ajudando muito nisso, em abrir as portas para esse pessoal novo. Ainda na rotativa, isso é uma coisa, acho que, pequena, porque as empresas são menores, mas eu espero que isso aumente para que mais meninas consigam chegar lá. E, antes de terminar também, quero agradecer as mulheres que vieram antes de mim. Sem vocês, realmente, eu também não estaria aqui.